Irmãos, é muito bom estarmos aqui no meio da semana. Hoje, quarta-feira, nós somos privilegiados que temos essa prática de devoção e nosso Deus é merecedor de toda a nossa adoração. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Vamos estar trabalhando nesse texto que é muito expressivo. Esse texto do Evangelho de Marcos, a gente vai encontrar uma das coisas mais tristes daquele povo, que eram chamados gadarenos ou gerazenos, em algumas versões, onde eles resolveram rejeitar Jesus. Vamos então ler o texto, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20, vocês podem acompanhar em suas Bíblias. Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possesso de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Versículo 3. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso em correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes." Versículo 8. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é meu nome, porque somos muitos." Versículo 10. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. Versículo 12. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." Versículo 13. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Versículo 14. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Versículo 15. Aproximando-se de Jesus, viram endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Versículo 17. Começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então, ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram.
Esse texto ele é brilhante, né? Muito rico, né? E o evangelista Marcos, ele mostra a reação daquele povo, né? Em algumas versões está gadarenos, mas nos originais também pode ter sido gerazenos. Então, aqui a gente vai ver o poder de Jesus sobre o príncipe das trevas, sobre Satanás. E Jesus, ele tem toda a autoridade. Foi aqui uma reação até certo ponto estranha, né? Quando chegaram onde Jesus estava e viram aquele homem sofredor, agora assentado, vestido em perfeito estado e também com o seu juízo, né, reconstruído, colocado no lugar certo, completamente liberto das garras de Satanás, que fora transformado pelo poder extraordinário de Jesus. Em vez daquele povo se alegrar, em vez de louvar a Deus por aquela tão linda transformação de alguém sofredor, ficaram temerosos, conforme o verso 14 e 15. Conforme aqui o verso 16, aqueles que viram os acontecimentos começaram a contar com detalhes tudo como tinha acontecido, né? Como Jesus expulsou os demônios, de como aqueles porcos precipitaram-se pelo abismo e foram afogados. Esse relato sobre o poder sobrenatural de Jesus, o poder divino entre eles e, por outro lado, a perda do material, do poder financeiro que aqueles porcos, eles então precisavam fazer uma escolha. Eles tinham ali um tempo para fazer uma avaliação. Eles poderiam até querer Jesus junto deles e também as manifestações sobrenaturais de Jesus, mas o dinheiro falou mais alto, o prejuízo material, né, que aquele comércio com os porcos estava sendo talvez um dos os motivos pelos quais eles estavam sobrevivendo. Se nós fizermos uma avaliação, 2.000 porcos é muita grana, muito dinheiro. E eles fizeram uma avaliação. E as pessoas ficaram com medo, temeram quando Jesus sempre chamou atenção. Em muitas ocasiões as pessoas tiveram medo. Os próprios discípulos tiveram medo quando Jesus acalmou a tempestade no mar. E agora uma alma humana sofredora é liberta, mas essa libertação trouxe medo àquele povo. Era demais para aquele grupo menos favorecido da comunidade, porque quem trabalhava com porcos na época não era muito bem quisto, entendeu? Então, era chamado as pessoas mais simples, e eles então ali fizeram uma escolha, e eles imploraram a Jesus para que saísse da terra deles, porque a destruição dos porcos trouxe um grande problema financeiro. E essa talvez é a parte mais triste desse relato, desse texto bíblico, né? Para eles, Cristo era um convidado que não era bem quisto na sua cidade, porque para eles Jesus dava prejuízo financeiro. Depois de um milagre tão espetacular, que Jesus salvou uma vida de um homem, afinal, porque
que eles pediram então para Jesus ir embora? Uma das grandes possibilidades é que o poder de Jesus era incontestável, era algo extraordinário para eles. Mas a tendência nossa, de todos os seres humanos, é ter o controle de tudo. A gente quer ter o controle da situação nas nossas mãos, tá? Inclusive sobre os seus deuses. Tem muita gente que controla os seus deuses, manda fazer bem bonitinho, né? Ou compra e vai adorar aquele Deus. Mas, como o poder divino não se submete ao nosso controle, e o nosso controle, na verdade, ele é egocêntrico. A gente pensa em nós mesmos, né? Talvez, por um lado, até bem egoísta, né? E eles então pedem a Jesus para deixar a sua região. E eu, nessa preparação aqui, eu fiquei pensando, se fosse comigo, qual seria a minha escolha? E você que está também aqui, e você que vai ouvir essa gravação, qual seria a sua escolha? Você também ia pedir para Jesus se retirar do seu território, da sua casa, da sua vida? Eu fiquei pensando, eu creio que pelo que eu creio hoje, eu ia escolher Jesus, mesmo diante das perdas financeiras. Porque a presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. E talvez eles não tiveram, assim, uma consciência clara para fazer esse pedido a Jesus. A escolha dos gadarenos foi racional. Eles sabiam o que estavam fazendo. Não foi algo sem pensar. Foi racional, foi prática e foi material. A avaliação foi essa. Se esse Senhor, que tem tanto poder para salvar uma vida, detona 2.000 porcos, o que vai fazer com os demais, né? Percebe que muitas vezes a gente faz avaliação também? O que a gente vai ganhar? O que a gente vai perder? Pediram a Jesus que se afastasse deles. Certamente porque eles pensaram, realmente vai haver mais prejuízo. Eles preferiram desistir da presença de Jesus, e com isso eles desistem da fonte da vida que iria trazer toda a segurança, toda a segurança. E eles pensaram, o melhor é não tê-lo mais no meio, aqui na comunidade. Então pediram que Jesus se retirasse. O povo, na verdade, fez uma escolha. Preferiam aquele homem continuasse ali endemoniado do que restaurado e liberto. Era para ter sido tempo de festa, de comemoração pela libertação de uma vida. E a transformação que Jesus fez foi completa, foi extraordinária. Vir o homem assentado aos pés de Jesus em perfeito juízo, conforme o verso 15. Sabe por que temeram? Sabe por que eles temeram? Porque o Evangelho é poderoso para alterar situações, para transformar a realidade da vida do ser humano. E o Evangelho faz isso, nos transforma em todas as áreas, na parte física, psíquica e também espiritual. E muitas vezes nós nos acostumamos com uma vida, medíocre, uma vida sem motivação, sem nada.
E o Evangelho, ele faz uma reviravolta na nossa vida. Ele muda o nosso destino, nossa prática, e nos torna pessoas não melhores, mas diferenciadas. Pessoas que vivem no mesmo, na esfera terrena, mas com uma visão de uma outra dimensão, que os teólogos chamam de uma quarta dimensão, onde as coisas, na verdade, se modificam, onde os milagres acontecem. E às vezes nós escolhemos a nossa vidinha aqui, rasteira, sem fazer a melhor avaliação das nossas escolhas. Enquanto o povo rejeitava Jesus, aquele homem conheceu um poder extraordinário de Jesus. Já liberto, ele queria seguir Jesus, mas Jesus não o permitiu. Pedisse e ordenou para que ele fosse para a sua casa e contasse no seio da sua família o que Jesus fez por ele, quanto foi misericordioso e bondoso com ele. E conforme vemos no verso 20, o homem não somente foi para casa, obedeceu, mas ele tornou-se uma testemunha viva e divulgou a fama de Jesus por toda aquela região. Aproveitando esse tema importante, a gente precisa fazer uma boa avaliação do que o inimigo de nossas almas faz em nossas vidas. E a grande realidade é que a personalidade dos demônios são atestados em todas as áreas, desde a queda. Ele vai ter grande influência com toda a humanidade. E aí nós vamos ter um grande problema, até mesmo em todos os tempos e nossos dias também, passando pela necromancia, que é a suposta arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos, que é a bruxaria. O inimigo, ele vai trabalhar nessas questões que a Bíblia condena, e isso vai mexer com muitas religiões em nossos dias. E os espíritos malignos, demônios, eles podem não somente degenerar a mente, como também o corpo, a parte física. Mateus capítulo 12, versículo 22, capítulo 17, de 15 até o 18, e Lucas 13, 16, nós vamos ver que os espíritos malignos, eles conhecem a divindade e a soberania de Cristo no mundo espiritual. Mateus capítulo 8, 31 e 32, Marcos 1, 24, Atos 19, 15, Tiago 2, capítulo 2, versículo 19, e tem uma coisa muito interessante, a gente precisa saber que o inimigo, ele atua em diversas áreas, influenciando muitas coisas desse mundo. O inimigo tem um papel prejudicial e muito danoso, e o seu governo, que é o governo satânico mundial, e ele vai atuar em diversas áreas, provocando mentiras, falsas doutrinas, e na verdade trabalham na oposição
ao propósito de Deus de abençoar os seres humanos, oposição ao plano de Deus e também ao povo de Deus. Mas o crente tem uma ferramenta poderosa que o inimigo não lhe toca. É quando você tem acesso à palavra e você tem como manual de vida prática, e você é uma pessoa de oração. É o recurso que o crente tem contra as hostes malignas, Satanás e seus demônios. A gente vai encontrar alguns textos como Efésios 6, de 10 a 18. Esse, na verdade, é um dos textos riquíssimos, que vai mostrar também que nós podemos sim. E Jesus, ele deixou para nós algo muito importante, que é a autoridade sobre os espíritos malignos. Muitas das vezes a gente não sabe como usar, como fazer, mas o segredo é estudo da palavra, colocando em prática e oração. Aquele inimigo espiritual, ele atuou em diversas áreas na fase inicial do cristianismo. Jesus está conosco sempre e nos orienta como fazer isso. Aquele mesmo espírito maligno do qual eles acusaram até que Jesus estava fazendo os seus milagres pelo príncipe das trevas. E a gente vai perceber como Jesus deixou para nós lições preciosas de como vencer as hostes malignas. Jesus foi sempre, todas as vezes, vitorioso contra todas as armadilhas, as artimanhas de Satanás. Depois, os seus apóstolos, os pioneiros, como o próprio apóstolo Paulo, a gente sabe que deixou para nós lições preciosas, dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas, mas contra os poderes espirituais do mal, das trevas. Efésios 6:12. E a gente pode então, sim, ter a força e usar o poder da palavra contra as forças do mal. Mas nós precisamos também ser testemunhas do poder, do amor e da graça do Senhor Jesus. A gente não pode jamais guardar aquilo que nós recebemos dentro de nós mesmos. A gente precisa compartilhar. E a gente precisa não se acovardar com medo do inimigo de nossas almas, porque eles não resistem o poder da palavra, o poder da oração. E a gente precisa então fazer essa escolha. Mas, preparando essa palavra, eu pensei, a gente pode pensar o seguinte: mas eu não tenho esse problema, eu não tenho medo do inimigo de nossas almas, eu nunca fui possesso por nenhuma entidade, eu não sou endemoniado. Mas nós temos aqui nesse texto, nesse homem que foi curado, uma figura autêntica. Esse texto não está aqui por acaso. A figura desse homem, todos nós estamos aqui de uma forma ou de outra, sendo também tratados
a figura do pecado, que ninguém está livre. Todos nós somos pecadores. Muitas vezes as pessoas colocam uma série de dificuldades para se aproximarem de Deus. Muitas vezes o que impede é uma tradição que muitas vezes é tão prejudicial. Quando você prega o evangelho das boas novas para alguém, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem: mas eu nasci em tal religião, meus pais me educaram nessa religião e eu vou continuar aqui. Uma das coisas que a gente sempre tem que dizer, que religião não salva ninguém, não livra você das garras do inimigo. Muitas vezes é o próprio trabalho que nos impede. A vida acadêmica, tem gente que troca tudo por um status na vida. Às vezes o problema é mesmo particular de cada um. Mas para buscar a Cristo não pode existir nenhuma barreira que lhe impeça de você se aproximar e tomar posse da salvação que Jesus veio trazer. Quando a gente clama por misericórdia, Jesus sempre veio ao nosso encontro. Muitas vezes não percebemos e não pedimos socorro àquele que pode nos fazer, nos transformar, trazer uma nova vida, a verdadeira mudança de vida. Mas uma coisa é necessária: nós temos que estar dispostos a querer mudar de vida. A transformação que o Evangelho traz, muitas das vezes é um pouco dolorosa, mas vale a pena, porque é a mudança que o Evangelho faz em nós. E às vezes nós não paramos para fazer uma avaliação. Todos vocês que estão aqui, com certeza, vocês sabem o que o Evangelho mudou na vida de vocês. Uma diferença gigantesca que fez na sua vida. E às vezes a gente não para fazer essa avaliação. As pessoas, muitas vezes, elas são notadas por outras pessoas a diferença que o Evangelho faz. Mateus 11, 28 diz assim, quero que você repita comigo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, Jesus diz, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, diz o Senhor, sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, porque Jesus diz, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Percebe a diferença de uma pessoa sem Jesus e depois com Jesus? O fardo que esse homem, que era tão sofredor, como ele ficou diferente depois da mudança que ele recebeu Jesus em sua vida. Essa diferença todos nós podemos ter. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender a grande bênção que é entregar a vida totalmente a Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por este grande privilégio que temos de um dia conhecer o Evangelho de Cristo, assim como esse homem que teve uma mudança de vida tão extraordinária, nós também tivemos, Senhor. Muitas vezes coisas que nos impediam de ser felizes, de ter uma vida plena, hoje a gente tem a possibilidade, porque temos acesso ao Todo-Poderoso, que pode mudar totalmente nosso padrão de vida.
E eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém.